Doce Confeitaria. Gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa muito temida por mim e talvez por vocês, que é o nosso panetone e o nosso chocotone. Então, vamos lá. Gente, antes disso, eu quero começar a dar uma dica para vocês de quais os ingredientes que devemos comprar para utilizar nesse panetone. Porque quando eu comecei a fazer panetone, as receitas que eu pegava estavam algumas coerentes, tá? Coesas umas com as outras. Porém, tinha coisa que me falaram que não era necessário usar e que realmente era necessário usar. E se eu não usasse isso, eu não chegaria no panetone perfeito. Então hoje eu vou passar a minha receita de panetone para vocês. Não quer dizer que é minha, que foi eu que criei. É uma receita adaptada que eu gostei, tá? E que eu mudei algumas coisas. Então, o que é importante? É importante que você tenha um caderninho aí à mão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também a receita para vocês. Porém, eu quero falar uma coisa básica para o teu panetone ser um panetone, né? Muitas pessoas compram do fermento biológico seco. Eu gosto muito do fermento Dona Benta, tá? Porém, eu não utilizo ele para panetone, tá? Eu gosto do outro fermento que eu vou mostrar para vocês, mas eu tenho bastante desse aqui em casa porque dá para fazer muita coisa com ele e ele é tipo um salva-vidas, né? Por exemplo, esse outro aqui, ele é mais facinho de perder, né? Esse aqui não. Então, primeira coisa, fermento. Para o panetone eu gosto de utilizar não o fermento em pó, o fermento seco. Eu utilizo o fermento fresco, tá? Esse aqui foi comprado numa padaria, tá? Aqui tem um supermercado na minha cidade, eu fui nesse supermercado que tem uma padaria e pedi a eles o fermento fresco. Eles pesaram pra mim, pesaram 250 gramas, tá? Deu R$4. Mas vocês podem comprar os tabletinhos também, beleza? Segunda coisa importante, que é essência de panetone, tá? Olha, deixa eu ver. Pra vocês verem bem, né? Essa daqui é da Arcol. E outra coisa que é pro nosso panetone ficar um panetone fofinho, gostoso, úmido, é isso daqui, ó. Gente, isso aqui tem um cheiro muito ruim, viu? Eu vou falar pra vocês, não falo logo na lata que isso aqui não é bom. Isso daqui, gente, se chama melhorador de farinha. Porque é importante vocês terem. Não façam o panetone de vocês sem isso daqui, porque eu já tentei fazer sem isso daqui e não deu nada legal, tá? O meu panetone ficou muito durinho, não ficou um panetone fofinho, gostoso e úmido como eu queria, tá? Então, por favor, me comprem o melhorador de farinha. Gente, nisso daqui é muito barato mesmo. Tanto que eu pedi 500 gramas e eu fiquei tipo assim, meu Deus, 500 gramas dá pra fazer panetone do Brasil todo, porque só usa 5 gramas pra fazer 11, 10 panetonezinhos de 100 gramas, que eu vou mostrar por mim pra vocês. Então, o básico do básico é fermento biológico fresco e o melhorador de farinha, ok? E essência de panetone, beleza? Então, vou passar vocês aqui pra minha bancada pra mostrar pra vocês quais são os ingredientes do panetone, tá? Nem vou passar vocês pra bancada não, que é muito trabalho de mim, muito trabalho de vocês, então peraí que eu vou pegar os ingredientes atrás de mim e eu vou mostrar pra vocês. Gente, tem uma coisa aqui específica que eu preciso falar pra vocês que vocês precisam comprar, é o mel, tá? O mel que eu tenho aqui não é um mel de mercado, é um mel que o meu tio mesmo tira, tá? Então é um mel silvestre, próprio das abelhas. Então eu vou pegar pra vocês, ó, tá nessa garrafinha o meu mel, que é que a gente utiliza muito. A gente adora bastante coisa com mel, principalmente pra tomar, pra não ficar gripado. Segunda coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer uma esponja, que nada mais é do que a massa mãe, pra poder fazer o crescimento do nosso panetone. Então, hoje eu só vou fazer chocotone, tá, gente? Eu não vou fazer panetone não, vou fazer só chocotone. Mas aí vocês trocam as gotas de chocolate pelas frutas cristalizadas. Eu vou virar vocês pra bancada daqui a pouco, então pera aí, sossega o facho. Pra massa mãe, né, que é a primeira massa que a gente vai fazer do nosso chocotone. A gente vai precisar de farinha de trigo, 135 gramas, tá? Segunda coisa que vai aqui muito importante também é o nosso
fermento biológico fresco, tá? Aqui tem 22 gramas e também a gente vai precisar de água. São duas quantidades de água que vão em tempos diferentes, tá? Primeiro vai uma na esponja e outra que vai na hora da massa, tá? Vou continuar falando dos meus ingredientes para vocês, que são margarina. Tô usando margarina, manteiga muito cara, não cabe no nosso bolso, principalmente se o chocotone for para vender, tá? Então aqui eu tenho cerca de 60, 70 gramas de manteiga. Eu vou colocar, margarina no caso, vou colocar aqui na descrição do vídeo, que eu não me lembro muito bem não. Mas temos aqui 60 gramas de açúcar, temos também a farinha de trigo para a segunda parte, que é o total de 300 e algumas coisinhas de farinha de trigo. E temos aqui 5 gramas de melhorador de farinha. Desse pacote de 500 gramas eu só utilizei 5, tá? Então daí vocês veem a quantidade de exagerado que eu pedi, né? Eu pedi muito, não sabia? Enfim, aqui tem 5 gramas. Vamos precisar também, vou pegar aqui na minha geladeira, das gemas, tá? São 4 gemas. Essa gema aqui eu não peneirei, não fiz merda nenhuma. Por quê? Porque eu sou desse. Eu não gosto de ficar gastando tempo com nada, não, tá? Eu vou pegar as forminhas agora pra vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo caseiraço, porque eu gosto de assistir vídeo assim, então eu tô passando pra vocês assim. Aqui as minhas forminhas, tá? E eu vou virar vocês pra bancada agora, porque essa receita vai ser feita na batedeira planetária, porque eu não quero gastar meus muques. Mas se você não tem batedeira planetária, faz na mão também. Você que é mulher, amassa. Se você tem marido, bota ele pra amassar. Então é isso, eu vou mostrar o ponto que precisa ser atingido, que é o ponto de véu. E a gente vai começar. Gente, segunda coisa que vocês vão precisar. Se caso vocês não tiverem, eu vou estar um truquezinho pra vocês pra medir, tá? Mas, meu Deus, cadê meu pai? Achei, gente. Calma, não se estresse. Aqui, olha só. Que a gente vai precisar. Deixa eu pegar o bichinho que não pode ficar fora, não. Nem vou pegar isso aqui, porque esse aqui vai na comida. Então, gente, um termômetro, tá? A nossa água, ela precisa estar em cerca de 30 e alguns graus, tá? Por quê? Porque se a temperatura for muito alta, ela mata o fermento. Se a temperatura for muito baixa, ela não faz o fermento agir. Beleza? Então, qual é o ponto? Não tem um termômetro, qual é o ponto? Se você for mãe, tiver criança, é ponto de mamadeira, tá? Aquela aguinha morna. E se você colocar o dedo dentro, você vê que ela tá morninha, mas ela não te queima. Esse é a temperatura, tá? Então a gente vai pra esponja agora, que eu vou mostrar pra vocês tudo na batedeira, tá? Porque eu vou fazer na batedeira e tudo mais. Aí agora, vocês só vão me ver aqui na parte de assar os panetones, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Para essa parte, a gente vai pegar o nosso fermento, tá? A gente vai colocar o nosso fermento aqui dentro, ok? Vamos pegar aquela parte da farinha de trigo, adicionar aqui também. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar isso aqui, tá? Sem fazer bagunça, pelo amor de Cristo. Não precisa dissolver muito bem, não. E aqui nós temos nossa água que tá morninha, tá? Tá quente, mas eu deixo meu dedo, consigo deixar o meu dedo aqui dentro de boa, tá? Vou pegar só o termômetro pra medir pra vocês, pra falar qual a temperatura boa pra água, tá? Então, a temperatura aqui da minha água, ela tá em 37, 38, 39, 40, 41. Gente, a água ela não pode estar acima de 42 graus, tá? Se ela estiver acima disso, vocês matam o fermento de vocês. Aqui ela tá um pouquinho acima, tá? Deixar ela um tempinho aqui esfriando. Ela tem 42,7. Quando ela tá nessa temperatura, eu não gosto de pôr, eu gosto de pôr com 42 graus mesmo, tá? Porque eu acho que ela ideal, ela funciona 42 graus certinho.
já tá em 42,7. 6, já tá diminuindo, tá? Então, a gente vai aí diminuir a temperatura da nossa água, tá? Então, esperar diminuir aqui. Às vezes, o nosso termômetro, vocês têm que tirar ele, tá? Principalmente se for esse aqui de cabinho, porque ele pode esquentar e manter a temperatura, não manter a temperatura, né? Ele fica sempre crescendo, ok? Então aqui já tá em 41. Aqui, ó, a minha água já tá no ponto, tá? Tá em 41,9. Tá? Ele não vai crescer mais isso daqui e também não vai diminuir mais que isso, tá? Então aqui tá no ponto, simplesmente água aqui dentro, tá? Joguei a minha água aqui dentro e agora eu vou misturar, tá? Ó. Vai ficar uma maçaroca mole? Não, vai ficar uma maçaroca dura, tá? Vai ficar uma massinha bem consistente. Ó, tô vendo? Bem consistente ainda. Agora o que a gente faz? A gente pega aqui a nossa massinha, tá? E eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois dela, ok? Ó, esse é o antes dela, ok? Esse é o antes da nossa massinha, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu papel filme, vou embrulhá-la. Por que eu tô fazendo já no bolo da batedeira? Porque vai gastar muito menos prato pra mim lavar, apesar que já tô gastando, já tô sujando um monte, né? Só pra colocar os ingredientes pra vocês aqui. Isso que eu gosto de coisa mais caseira, pegando e fazendo. Esse negócio de ficar pegando coisa aqui, botando em pratinho, suja muita coisa. Tá? Então, isso aqui vai descansar dentro do meu micro-ondas de 25 a 30 minutos. 25 a 30 minutos que eu falo por quê? Porque eu vou olhar no meu forno 25 minutos. Tá um tamanho bom? Já tiro, já continuo. Mas o ideal é meia hora, tá? Então, massinha pro meu micro-ondas. E volto com vocês daqui 30 minutos, beleza? Então vamos lá, pessoal, temos aqui a nossa segunda parte da massa, a nossa massa mãe já aqueceu, tá? Nossa massa mãe fofou bastante, né? Como a gente diz. E agora a gente vai começar a adicionar o restante dos ingredientes. Eu coloquei 340 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de melhorador de farinha. Vamos colocar 70 gramas de margarina. Eu tô utilizando margarina, tá? Mas se você quiser, você pode utilizar manteiga. Eu adoro a margarina, então não tem por que utilizar outra. Vamos colocar também 60 gramas de açúcar. Vamos utilizar também 70 ml de água, tá? Então, gente, só uma dica pra vocês. Se vocês forem fazer tanto na planetária quanto na mão, por favor, não utilizem, assim, o gancho globo da batedeira, tá? Utilize gancho de bater pão real, tá? Então, pode quebrar o outro. Então, você tem que pegar o do gancho para poder bater. Tô acrescentando aí minhas 4 gemas. E outra coisa, por favor, não dobrem receita para fazer na planetária, porque ela não aguenta, tá? Tem que ser uma receita de cada vez. Geralmente, quando eu faço pra produção, eu faço, tipo, 5 receitas. E aí, eu vou dividindo elas em 10. Eu divido as 5 receitas em 10. E aí, esses 10 pedaços que eu dividi, eu vou batendo na minha batedeira. Porque assim, ela sova, mas não pesa demais, beleza? Então, eu tô colocando aí o mel e a essência de panetone. Gente, eu vou pôr a água agora, tá? Quanto tempo bater? Na minha batedeira planetária, na velocidade máxima, eu bato 15 a 20 minutos, tá? Na mão, 40 minutos ainda é pouco. Porque a gente tem que ativar o ponto de véu da massa, que é um ponto onde a gente estica a massa e a gente consegue ver que ela tá tão fininha que é como se fosse um véu, tá? Então, ela tem que estar bem fininha. Eu vou mostrar pra vocês esse ponto pra vocês nunca mais errarem.
Não tenho batedeira planetária, posso fazer na mão? Testa aí, porque eu nunca fiz, porque eu não tenho braço pra isso. Da última vez que eu tentei fazer no braço, eu acabei dividindo a massa na batedeira e daí por diante só fiz na batedeira porque me cansava demais e doía o meu braço. Tanto que hoje que eu tô narrando esse vídeo pra vocês, é véspera de Natal, me perdoe, foi tão corrido que não deu pra postar antes esse vídeo, então tô gravando aqui. Tem um panetone no forno e eu tô gravando aqui pra vocês, então por favor me desculpem mesmo, mas ainda dá tempo pra fazer pra família. E se não, vai testando que ano que vem vai dar certo, com fé em Deus, beleza? Então, a gente vai batendo aí. Pessoal, pode ir um pouquinho a mais de água, mas quando que vai um pouquinho a mais de água que eu vou falar pra vocês? Vou ensinar um truquezinho pra vocês. Vocês vão afundar o dedinho de vocês na massa. Se a massa grudou pouca coisa, é porque não tá precisando de água, tá? Agora, se a massa não grudou, é porque tá precisando de água. Enzo, qual a quantidade de água? Vai colocando de uma em uma colher de sopa, até a massa ficar leve, beleza? Até a massa ficar molinha. Por quê? Porque a gente quer uma massa pegajosa e não uma massa que você coloca a mão e ela não gruda, beleza? A gente quer uma massa pegajosa mesmo, porque quanto mais uma massa pegajosa, melhor vai ser o resultado do nosso chocotone. Porque quanto mais você adiciona farinha de trigo para ela não grudar, mais a massa vai ficando pesada. Quanto mais vai ficando pesada, a batedeira não bate e a gente não chega no ponto ideal, que é o ponto de véu, beleza? Então, vocês podem perceber que quando eu ligo a batedeira, forma uma espécie de aspiral na massa, né? Então, depois de um tempo que você for fazendo, você vai pegando a técnica e aí agora você vai dominar a técnica e aí pronto, você já vai fazer chocotone assim do dia pra noite. Eu tenho mais 15 pra assar, então falta mais 2 receitas ainda, beleza? Então aí tá a minha massa. Esse é o batedor que eu tô falando pra vocês e esse é o ponto, tá, gente? O ponto de véu. É o ponto onde você puxa a massa e ela estica muito, muito, muito bem. Porque quanto mais você sova, mais essa massa fica boa, beleza? Então esse é o ponto de véu, é o ponto ideal. Eu vou fazer o teste do véu porque eu faço em todos, tá? Não tem um chocotone ou massa de panetone que eu não faça esse teste de véu. Vocês podem perceber que se eu pegar de um modo mais grosseiro, vai rasgar muito fácil. Mas mesmo assim ainda tá dando pra ver o véuzinho, mas eu vou aproximar mais da câmera pra vocês. Olha só o ponto de véu aí pra vocês, ó. Vocês vão abrindo e vão percebendo ela translúcida, bem fininha, tá vendo? Ponto de véu mesmo. Então esse é o ponto correto. O ponto em que a gente vai levar essa massa pra descansar por mais meia hora e depois a gente vai adicionar as frutas cristalizadas ou as gotas de chocolate, beleza? Qual a quantidade de gota de chocolate? Isso vai de gosto, tá? Eu costumo colocar uma colher de sopa para cada forminha de 150 gramas, beleza? Então, olha só como a nossa massa cresceu, como a nossa massa tá linda. E agora, eu vou falar para vocês como calcular a quantidade de massa que vai em cada forminha. Temos 10 forminhas de 150 gramas, beleza? A gente vai pegar a nossa massa, colocar na balança, pegar esse resultado total e dividir por 10. E aí o resultado que der é a quantidade que vai em cada forminha, beleza? Lembrando que as gotas de chocolate pesam bastante, então pra pesar a massa já com as gotas de chocolate e não sem as gotas de chocolate, tá? Porque se você pesa a massa antes, quando você acrescentar as gotas de chocolate, ela vai passar a pesar uma quantidade maior e aí não vai ficar padronizado. Vou falar pra vocês a quantidade que eu uso para cada forminha. Forminha de 150 gramas, 112, 110 gramas de massa. Forminha de 250 gramas, 250 gramas de massa. Forminha de 500 gramas, eu utilizo cerca de 426 gramas de massa, beleza? Mas isso pode variar da quantidade de gota de chocolate que você coloca, tá beleza? Então isso varia muito. E aí agora a gente vai misturar. Mas a nossa massa cresceu, ficou bonitinha, ficou fofa e agora a gente tá tirando todo o ar dela? Sim, a gente precisa tirar todo o ar dessa massa pra ela crescer novamente aerada nas forminhas, beleza? Então, a gente tira o ar cerca de 2, 3 vezes pra quando a gente colocar nas forminhas, os nossos chocotones ficarem perfeitos e crescerem, tá?
Gente, agora que a gente colocou as gotas de chocolate, a gente vai pôr nas nossas forminhas, pesando sempre. Aí agora a gente vai pesar, colocar nas forminhas e vamos levar para um lugar, vamos se dizer, escurinho, tá? A gente coloca um plástico por cima, leva pro escuro. Quanto tempo vai ficar? De 30 a 1 hora. Por que de 30 a 1 hora? 30 minutos, se tiver calor, a sua massa vai crescer super rápido. E aí, quando tiver bem cheinha, você coloca para assar. Se for lugar frio, vai demorar mais ou menos 1 hora e 10, porque como tá frio, não vai crescer muito. Então, vocês têm que deixar esse tempinho dependendo da temperatura que tá na cidade de vocês. Livramento é a amostra grátis do inferno, então, com meia hora, 25 minutos já tava pronto. Agora eu vou começar a pesar pra vocês. E outra dica, deixa eu dar aqui pra vocês, tá? Quando vocês forem usar as formas de 500 gramas, a massa só vai crescer até cerca de 2 dedos, 1 dedo, viu, da borda. Aí botem pra assar, porque depois ela cresce mais. E as forminhas pequenas eu deixo crescer até o topo, porque ela não cresce depois. Então eu deixo crescer até o topo. Vocês vão ver a quantidade que eu deixo crescer. Qual é o modo melhor para vocês colocarem a massa na forminha? Boleando, tá? Pesa, olha só, deu, tá vendo? Vai dar 100 e poucos gramas de massa. E aí você assenta na forma com os dedos, tá? Porque ela tem que ficar retinha. Então foi cerca de quê? 100 gramas? Foi cerca de 100 gramas, tá vendo? Então não é nem 112, é 100 gramas de massa para essa forminha de 50 gramas. Então, 100 gramas de massa, boleia, coloca na forminha e põe para assar. Gente, validade desses chocotones e panetones. Se você utilizar o antimofo, ele dura aí cerca de 1 mês até, viu, gente? Porque eu fiz teste e demorou até 1 mês. Mas, se você não utilizar antimofo, que é o que eu prefiro não utilizar o antimofo, por conta que eu acho que, como é artesanal, boa parte é feita na mão, eu não gostei de colocar o antimofo, não. Até porque os meus chocotones são vendidos, tipo, na segunda, na terça já não tem mais nada, beleza? Então, a gente vai pesando, vai boleando. E essa massa essa quantidade de massa dá 10 forminhas de chocotones, tá? E vocês podem fazer com frutas cristalizadas, com recheio forneável, recheada no meio, recheada na parte de cima, fazer decoração, porque ela fica perfeita. Quando que tá bom os nossos chocotones? Vocês vão colocar eles na temperatura de 180 a 200 graus, beleza? Colocou pra assar, eles vão ficar coradinho na parte de cima. Outro truquezinho que eu vou passar pra vocês no final é colocar uma colherzinha de manteiga na parte de cima. Pra que colocar essa colherzinha na parte de cima, né? Essa colherzinha de manteiga. Para o nosso chocotone ficar uma massa brilhosa na parte de cima, tá? Então, quando você coloca essa margarina, né? Esse pouquinho de margarina aí nessa parte de cima do nosso chocotone, ele fica uma massa bem brilhosa. E a nossa água, eu já falei pra vocês que é pra deixar a massa mais úmida, deixar o nosso forno umedecido, beleza? Então, a gente vai ajeitando com os dedos, tá vendo? Ajeita bem com os dedos pra ficar super retinho. E essa massa vai novamente triplicar de volume. E, gente, eu amei essa massa. Demorou cerca de 3 anos aí, 4 anos pra conseguir fazer. E vocês vão ver que eu vou transferir, porque essa forma foi pequena. No final, essa forma aí eu enchi de água e coloquei na parte de baixo, beleza? Então, tem que deixar um espacinho entre eles, porque vai crescer, beleza? Então, troquei de forma e vou colocar aí o nosso plásticozinho por cima e levar para um lugar para poder descansar. Troquei de forma, vou colocar o nosso plástico, vou levar para descansar, cerca de 30 a 1 hora, 1h10 por aí, beleza? Então, vou mostrar para vocês como ficaram. Olha só que lindos. Estão percebendo como que cresceram? Triplicou de volume. Vamos colocar agora uma colherzinha de manteiga na parte de cima. Isso daí eu tô cortando só pro vapor sair, tá? E ficar um chocotone mais bonitinho, redondinho. Mas se não quiserem fazer, não tem problema, beleza? Eu já testei com, sem, pra mim dá na mesma coisa. Tanto é que agora na produção eu não faço mais isso. Então, coloca a colher de manteiga. Se vocês esquecerem, pode pôr depois de assado, tá? Então, a gente vai colocando aí. Não coloquem muito pra não pesar e não afundar a nossa massa, beleza? Então, tô colocando aí.
Vou levar para assar e o resultado final é com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito amor e carinho. Desejo um Feliz Natal a todos vocês, um Feliz Ano Novo. E perdão aí por qualquer coisa. E qualquer coisa deixa aqui nos comentários, uma dica, um feedback, uma crítica. Vou adorar ler. E é sobre isso e tá tudo bem. E vamos lá a partir de 2022. E é isso, pessoal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Meia hora. Aqui dentro tem uma forma com água embaixo para a água deixar o nosso forno úmido e assim evitar que o panetone asse e fica seco. Agora eu vou botar o panetone aqui dentro. Então, galera, os nossos chocotones saíram. Tá perfeito. Renderam 10 chocotones. Cada forminha com cerca de 100, 103, 104 gramas. Aqui já está embaladinho. O correto é deixar esfriar, mas eu já embalei para vocês verem como que fica, tá certo? É uma sugestão bem simples, porque o intuito é vender esse chocotone cada uma a R$4,50 a R$5, tá? Eu vou vender ele a R$4,50 o panetone tradicional e R$5 o chocotone, beleza? Então, foi assado a 180 graus, cerca de 30 a 1 hora, não chega a isso, mas é nesse tempo. A forma na parte de baixo tem água, para essa água deixar o nosso forno úmido e assar os panetones e eles ficarem bem fofinhos e úmidos por dentro. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que antes de assar, coloque um pouquinho de margarina em cima de cada panetone, né, ou chocotone, para poder a manteiga derreter e criar essa crosta bonitinha, dourada por cima. Então, aqui está o meu chocotone, tá? O nosso chocotone, né? Então, façam, comentem aqui embaixo. Qualquer dúvida, por favor, pergunte, porque eu vou ter o maior prazer de responder a vocês. E, gente, comentem muito se essa receita para vocês deu certo, funcionou, porque depois de quase 2 anos, quase 3 anos tentando fazer panetone, essa receita foi a que mais me surpreendeu. Olha isso daqui, ó, tá vendo, fofinha, ó, tá vendo? Então, façam, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha para mais pessoas verem isso e gratidão, e é isso.